Esse confinamento até que tem coisas boas. Saudações. Eu concluí a leitura de mais um livro, agora falando de um ex-presidente que se notabilizou lá nos Estados Unidos pela sua competência, seus estudos, seu modelo de fazer a campanha, de conseguir muitos votos, principalmente dos jovens, e ter 2 mandatos autênticos, sem queixas lamuriosas que nós vemos em muitos outros países, onde um presidente assume e depois muitas outras coisas vão acontecendo e o público vai sabendo que não era aquilo que se apresentava. Mas o meu personagem, Barack Obama, sempre eu li livros dele, livros do Mandela, livros do Luther King, foram pessoas assim muito inspiradoras na minha docência. E um brasileiro seria Machado de Assis, que também gosto muito das leituras sobre ele. Bem, o nosso personagem de hoje tem o nome Barack Hussein Obama. Ele nasceu em 61, numa ilha do Havaí, capital Honolulu, fica mais ou menos 8.000 quilômetros de Nova York, e teve esses 2 mandatos cheios de aventuras, principalmente num país rico como os Estados Unidos, um país avesso a muitas mudanças, mas muito rico, onde as pessoas trabalham muito mais do que se divertem. Então, na verdade, essas leituras elas me fizeram nessa clausura social refletir bastante sobre o nosso modelo. Eu lembro de uma frase do Obama que diz assim: a mudança não acontecerá se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos toda mudança. E realmente é isso. Eu já passei algumas informações em alguns vídeos meus, falando sobre a minha vida. Aos 10 anos eu vendia jornal num colégio interno e gostava muito de ler. Ler jornal para mim era uma diversão muito boa, jornal, revista. E fui me afeiçoando pela leitura, posteriormente me afeiçoando pelos estudos, ter várias formações de graduação, pós-graduação, mestrado. Mas esses personagens, eles foram praticamente os pilares na minha vida cotidiana. Então, hoje, com mais de 60 anos de trabalho ininterrupto, de dedicação ao magistério, de 36 anos dedicado a empresas, depois somente a magistério, somente a palestras, eu tenho a impressão que um legado foi deixado. Não comparável aos ícones que eu citei, que são meus paradigmas, mas um legado de livros, de ações, de docência, principalmente nas instituições de excelência que eu frequentei bastante tempo, no eixo Rio e São Paulo. Foram aprendizados muito grandes. Eu vi dali da minha sala saírem alunos formidáveis, alunos brilhantes, alunos que eu apostava que eles seriam um bom profissional e são hoje bons profissionais no mercado. Alunos que eu assinei o documento para entrada no mestrado, para fazer doutorado fora do país, assinei cartas com muito orgulho, muito prazer. Foram todos, gostaria que fosse toda a turma, mas nunca é assim. Eu me acostumei a entrar numa turma pela primeira vez e olhar em volta e ter assim a sensação dos vencedores. Quais seriam os vencedores? Todos poderiam ser aprovados, todos. Mas quais seriam os vencedores? Aqueles que iriam galgar degraus superiores, fazendo stricto sensu, principalmente,
na área de administração, na área de contabilidade, na área de economia, as áreas que eu tinha bastante aderência. Mas voltando ao meu personagem, dos livros que eu li sobre ele, eu li uns 4 livros sobre ele, li um livro sobre da Michelle também, Michelle Obama, a primeira dama dos Estados Unidos. O que mais me impressionou foi esse. Dream Frau My Vater, falando sobre o pai. Quer dizer, as lembranças que ele tinha do pai, lá em Honolulu, e as passagens dele lá no Quênia. Então, esse livro tem essa tradução, Os Meus Sonhos e Meu Pai. Uma história de minha herança. Olha que coisa formidável. Eu li esse livro 2 vezes. Fiquei encantado com a trajetória que o Obama fez nesses escritos, para falar desde a sua nascença. Eu coloquei na tela no início, o papai e a mamãe dele. Então, qual foi a caminhada, a trajetória dele para, através da internet, esse veículo hoje conhecido por todos, ninguém hoje é contra, né? Como foi no século passado, né? Todo mundo era contra a internet. Isso não vai dar certo. Então, hoje a internet, 2020, se vê que é um veículo de uma utilidade muito grande. No isolamento, nós conseguimos falar com outras pessoas, aqui, em qualquer país do mundo, eu consigo me comunicar. As aulas online, que hoje são compulsoriamente oferecidas aos estudantes. Muito aluno nativo digital não gosta de aulas à distância, mas teve que se submeter a isso, porque as escolas não podem ser frequentadas. Nós estamos em isolamento, hoje menos forte do que foi no início de março, quando eu comecei a minha clausura. E hoje nós estamos em julho, a clausura continua, amenizada, mas ainda perigosa, eu não me atrevo a enfrentá-la. Então esse livro eu li muitas coisas assim notáveis e quase que inenarráveis sobre a formação desse moço. Trechos que na adolescência era um catador, papéis, metais, carregava um grande saco nas costas. Eu tenho essa foto também guardada. E aos poucos ele foi se afeiçoando com livros, se afeiçoando com escrita. Estudou em Harvard, olha. Chegou a ter cargo de direção nessa universidade. E se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Ninguém apostava que ele ia ganhar. Ninguém apostava. Mas ele foi ganhando corpo. Corpo. Quando viram, ele estava bem na frente dos seus concorrentes. Muito interessante, viu? Muito interessante essa forma como ele chegou ao 44º posto de presidente dos Estados Unidos. Ele tem um outro modelo, um outro pilar de paradigma. Foi além do Martin Luther King, além do Mandela, ele teve outro modelo, não me recordo agora o nome, mas um outro modelo de pessoa também bastante capaz, também negro, que ele também tinha uma afeição muito grande e contribuiu para a chegada dele na presidência da República. As coisas foram andando, ele fez muitas coisas notáveis no governo, não teve nenhum resquício de Polícia Federal, dessas coisas que nós vemos por aí, né? Que assustam a gente, né? De ministro pedindo demissão, outro ministro não quer continuar, outro acha que o Senado, outro, enfim. Ele fez a coisa harmoniosa com todos, principalmente com os poderes. Ele era o executivo, mas tinha acima dele o legislativo, né? Ainda tinha o judiciário que iria julgar, como todo mundo, todo país organizado tem, como nós temos, né? Mas ele tem assim o meu apreço. Cheguei até a mandar na ocasião, acho que na ocasião que eu estava fazendo um estudo
Não, eu estava fazendo um estudo, mas não ligado a essa área, um estudo ligado à área de humanas. Mas eu cheguei a fazer um documento. Ah, foi quando eu ganhei uma moção na Câmara dos Deputados. Eu cheguei a fazer uma brincadeira, assim, puxa vida, afinal, eu estou ganhando até uma moção que só os presidentes ganham, né? Só aqueles que são estrelas, né? Eu não sou nenhuma estrela, mas estou ganhando aqui, ganhando uma medalha. E eu me lembrava muito dessas pessoas que eu faço comparações com a minha vida. A minha vida teve bastante sofrimento, bastante agruras, mas tive muitas vitórias. Eu não sei nem se eu escrevi mais livros do que ele. Eu escrevi 12 livros até agora. 12 livros, na minha área, não sobre a minha biografia. A minha biografia está bastante resumida, eu coloquei na minha página, na internet, uma sinopse da minha biografia que começa no século passado, final já do século passado, e vai até o 12º livro, o lançamento do 12º livro, que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Não tem tanta coisa assim descrita, mas eu gostaria de escrever mais sobre ele, né? Porque passei por muitas situações que merecem um estudo mais profundo. Então seria isso, um breve histórico, um desabafo, um comentário nessa época de isolamento. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e cada vez saber mais um pouquinho para passar isso mais adiante, até como exemplo para minha família. Como ele mesmo fez, escreveu para o pai. Depois também teve uma carta que eu li num dos livros dele, fazendo uma alusão à primeira-dama, Michelle Obama, também uma simpatia. E eu gosto muito disso, eu gosto muito desse afago à esposa, né? Eu chamo a minha de rainha. Então esse afago, ele me deixa assim muito contente, coração farfalhando, quando eu vejo que existe amor dentro da família, no casal, nos filhos, nos netos, enfim. Eu gosto muito desse tipo de mimo. Até uma próxima. Nos vemos aí no próximo vídeo.